Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes e hoje a gente vai falar de um assunto que tira o sono de muitos corretores de imóveis. Financiamento imobiliário, fechamento de vendas através de financiamento imobiliário. Eu sou Mariana Mendes, corretora de imóveis aqui no Distrito Federal, e vamos falar sobre uma alternativa que em tempos de juros altos pode ser a solução. E para isso trouxemos um nome de peso. E ele é especialista em consórcios e vive o mercado imobiliário na prática. Eu queria trazer aqui o Felipe Sobrinho. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tá? Maravilha, seja muito bem-vindo. Felipe, para começar, eu queria saber um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que foi no início, quantos anos você tem. Conta um pouco para a gente aí. Excepcional, obrigado por perguntar. Eu sou o Felipe, nascido e criado em Brasília, tenho 33 anos, sou casado com a Júlia, sou cristão, atuo no mercado de vendas já há mais de 10 anos, tá? Comecei em 2014, sou formado em Direito, porque todo bom brasiliense, né, precisa estudar, fazer uma faculdade, passar num concurso público, então eu me formei em Direito em 2018, apesar de não atuar na área, e sou aí um apaixonado pelo mercado imobiliário e o mercado financeiro também, que acompanha o mercado imobiliário, né? Tive uma excelente professora dentro de casa. Minha mãe trabalhou numa instituição financeira por mais de 29 anos, então sempre trouxe muitas orientações ali de dentro de casa, né? Já surgiu de dentro de casa. Maravilha. Hoje você é uma referência nesse assunto de consórcio, que é o que nós vamos tratar aqui. E como é que foi? O que te fez decidir por esse mercado, apostar? Excelente. Então, quando eu me deparei com o mercado imobiliário, eu já fui apresentado essa solução do consórcio. O consórcio e o mercado imobiliário, tá? Como uma alternativa que pagasse menos juros. Minha experiência começou lá em 2016 como cliente. Eu comprei um carro, comprei através de um consórcio, mas nessa época, em 2016, eu não queria consórcio. Nem queria entender muito bem. Eu queria adquirir um bem, eu queria adquirir o carro, né? E é a porta de entrada de muitas pessoas. Elas vão e o buscam como alternativa quando querem fazer uma aquisição ou quando querem, às vezes, poupar, fazer uma poupança forçada. Dessa forma, é muito reproduzida ali dentro das instituições financeiras. Dessa forma, é bem institucionalizado. As pessoas conhecem muito bem dessa forma. Mas o consórcio ele esconde, né? Ou ele pode revelar outras soluções, como investimento, como uma alternativa para você fazer uma alavancagem patrimonial. Não, mas segura que segura, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. É fato que as taxas de juros subiram, os bancos estão mais exigentes e está sendo um fator complicado para o corretor lidar com isso no dia a dia ali na hora de fechar um financiamento. E temos visto o consórcio, né, ou deveríamos ver como uma solução. O que você fala para a gente sobre isso? Exatamente. O que acontece, Mari? Há algum tempo tem um discurso no mercado para as pessoas não deixarem o seu dinheiro na poupança. Vocês já ouviram isso ou não? Sim. Os educadores financeiros falam para você fazer outros investimentos, que é bem melhor do que a rentabilidade da poupança, né? Mas existe um recurso ali que o banco sempre utilizou para fazer os financiamentos. É o crédito muito conhecido, é o SBPE, né? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Se tem menos pessoas deixando seus dinheiros ali, né, parados na poupança, tem menos recurso para emprestar. Outro recurso, que é o do FGTS, já existem vários mecanismos para a pessoa fazer o saque aniversário para sacar o FGTS. Isso também atrapalha ali o funding, que é o dinheiro do FGTS ou do SBPE. Como o banco está com mais escassez desses recursos, ele precisa escolher melhor para quem ele vai emprestar. Então, o crivo de seleção ali para quem vai ser a pessoa que vai tomar o financiamento ou não está cada vez mais alto. A peneira está cada vez mais fina, sim, sabe? Para aprovar um cliente. Felipe, dá para utilizar o FGTS? Dá para utilizar o FGTS. Eu prefiro até fazer a operação sem contar com o FGTS. Por exemplo, a pessoa quer adquirir R$100 mil, tá? Um imóvel de R$100 mil.
ela tem 30 mil de FGTS. Ela, em vez de buscar os 100 mil de crédito, ela busca somente os 70 mil de crédito. Pensa só nos 70 mil, porque 30 ela já tem do FGTS. Para que ela vai colocar o FGTS, que é um dinheiro que ela já tem, dentro de um produto para pagar taxa de administração? Você concorda comigo? Entendi. E geralmente os produtos eles operam assim. Se você usar o FGTS para contemplar um crédito, esses 30 mil do FGTS ele vai sumir do seu crédito até que você faça a aquisição imobiliária. Então você vai ter 70 mil contemplado, mesmo que tenha utilizado esses 30 mil do FGTS. E ele vai performar novamente ali na hora da aquisição imobiliária, respeitando todas as regras do FGTS. Todas. Não pode ter sido utilizado o FGTS nos últimos 3 anos. Todas as regrinhas vão ter que ser respeitadas do FGTS em si. Tá bom? Então, dá para utilizar, mas não acho que é a melhor alternativa. Tudo bem? Okay. Mas, basicamente, é isso, que atrapalha muito, que tem se tornado um desafio, né? E o consórcio é a solução para isso? É uma excelente solução. É uma excelente solução. Sem contar que, além desse detalhe da falta de recursos, né, que acaba ocasionando que os bancos estão financiando menos, 70%, né, do imóvel, eles estão selecionando muito mais e os juros atualmente, né, a gente está falando de uma taxa básica de juros de 14,75%, que é a taxa Selic. Se comprar o dinheiro tá 14,75, o banco vai emprestar esse dinheiro por um valor até mais elevado, né? Como os juros estão altos, o consórcio ele ganha muita notoriedade por não ter taxa de juros. Perfeito. Felipe, a maioria do nosso público são corretores de imóveis e como Legal. eu falei no início, tira o sono, né? A questão do financiamento, o corretor, muitas vezes ele quando chega na hora de um financiamento, ele não sabe para onde vai. Ele sabe vender o imóvel, comercializar, intermediar a venda do imóvel, mas na hora, né, do financiamento ele não sabe para onde ir e ele recorre a um correspondente bancário Sim. ou algum profissional voltado para o consórcio. Que você indica, né, para os corretores que estão nos ouvindo em relação a essa diferença? Faça essa relação da diferença entre o financiamento com o consórcio. Por que seria melhor, na sua opinião, o consórcio? Legal, né? A diferença básica, assim, é que no financiamento eu estou pegando um dinheiro emprestado com o banco e vou pagar uma taxa de juros por isso. Geralmente os planos iniciais ali do financiamento é de 30 ou 35 anos, 360 ou 420 meses, né? Vamos fazer uma analogia básica aqui, que eu não quero entrar na parte muito técnica, mas olha, se eu vou pegar um dinheiro a 10% ao ano e vou pagar ele em 30 anos, eu vou pagar 300% de juros. Tudo bem? Perfeito. Eu tenho como uma solução alternativa o consórcio, que não tem taxa de juros. É o dinheiro de um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, que formam poupança, pagando parcelas mensais ali, para aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. Eu posso comprar um consórcio, adquirir um consórcio para aquisição de um imóvel, de um apartamento, de uma loja comercial. Eu posso usar como alternativa para a compra de um bem móvel, que é, de repente, os carros, embarcação, jet ski, lancha, tudo bem até aqui? Certo. Só que esse dinheiro ele não é o dinheiro do banco, é o dinheiro de um grupo de pessoas que contratou uma administradora para fazer essa administração. No consórcio eu não tenho taxa de juros, eu tenho taxa de administração, que é uma média pelo período, Gustavo, de 20%, 25% pelo período inteiro. Então eu tenho ali 10 anos, 16 anos para pagar e vou pagar 25% de taxa de juros ou taxa de administração, para ficar mais específico. Se eu fosse fazer bem rapidamente, assim, para quem, como a gente não vai conseguir mostrar algumas contas, mas assim, quantos por cento seria uma média o valor do consórcio em relação ao financiamento? Legal. Então, a gente consegue ter uma analogia próxima aí? Preço base, assim, tá? Ponto de partida. Se eu vou pegar 100 mil num financiamento, eu vou pagar 300 mil de juros. Eu vou pagar 400 mil em 30 anos. Se eu pego 100 mil no consórcio, eu vou pagar 25 mil de taxa de administração. É ponto de partida, tá? Certo. Eu tenho tanto
o indexador lá no financiamento que vai atrapalhando a minha amortização durante os anos ali, né, os meus pagamentos, e eu tenho um indexador também que vai corrigindo a minha parcela no consórcio, tá bom? Mas basicamente é isso. Eu vou pagar 30% do preço que eu pagaria num financiamento, tá bom? Perfeito. Quando eu coloco correções na mesa. Pela sua experiência, quais são os principais mitos sobre consórcio entre os clientes e até entre os corretores? Excepcional. Então, a falta de informação de qualidade afasta muitas pessoas do consórcio. Tem um outro detalhe também, que é a forma de vender. Porque, às vezes, a pessoa vende sem fazer essa consultoria, sem prestar essa consultoria. Vende ali como um produto de reciprocidade com o banco. A pessoa vai atrás de um desconto no próprio financiamento. Olha, eu consigo essa taxa menor no financiamento. Compra um consórcio. Eu consigo, de repente, esse capital de giro que você, empresário, está querendo. Contrata um consórcio. Eu consigo tirar a anuidade do seu cartão Black. Compra um consórcio. Então, como essa venda sem muita informação, a pessoa que contrata um consórcio pensa sempre no consórcio como um negócio de longuíssimo prazo. Voltando para os mitos, que foi a pergunta que você me fez, é que consórcio demora, é que consórcio não contempla. Esses talvez sejam os principais mitos do consórcio, tá? Que demora, que é algo assim para longuíssimo prazo, e que o consórcio não contempla. Eu tento contemplar o consórcio e não contemplo o consórcio. Mas provavelmente essa pessoa ela não foi bem instruída. E é algo realmente complicado que o corretor ele deve perder o sono com isso? Você recomenda que ele busque um profissional para fazer isso? Ou ele mesmo pode cuidar ali dessa questão do consórcio, indicar? Como é que é essa questão? Olha, assim como tem o clínico geral, quando a gente vai num médico ali, ele fala que sempre é uma virose, né? E tem o médico especialista. Assim como eu tenho como comprar um imóvel direto com o proprietário, eu posso utilizar o auxílio de um corretor de imóveis, sim ou não? Sim. Consórcio sem uma gestão, uma estratégia e acompanhamento de um especialista pode se tornar, sim, um pesadelo. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque não basta ser um bom produto. Eu costumo dizer que o produto certo, com a estratégia errada, torna-se o produto errado. Então, se a pessoa ela não entra numa boa janela específica para o objetivo que ela está ali buscando, o consórcio nunca vai performar da forma que ela deseja, do que ela está esperando. Entendeu? Você consegue nos dar 2 exemplos de um caso bem sucedido em consórcio e um caso exatamente como você nos trouxe ele, de uma instrução mal dada, uma falta de informação? Todos os dias eu recebo pessoas na mesa que estão machucadas ou frustradas com alguma operação de consórcio. É muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Incomum são as pessoas que realmente tiveram boa orientação e fizeram um processo limpo, um processo com integridade, tá? Do começo ao fim. De ambas as partes ali, tanto da parte do vendedor quanto da parte do cliente. Mas temos exemplos sim de pessoas que contemplaram seus consórcios e tiveram a opção tanto de adquirir um imóvel, ele pagou o consórcio só até o ato da contemplação. Da contemplação para frente, quem vai pagar é o inquilino, porque ele vai comprar um imóvel e o valor do aluguel vai cobrir essas parcelas do consórcio. No consórcio, geralmente, nós temos parcelas menores do que no financiamento e um prazo muito menor, 50% do tempo. A pessoa tem essa possibilidade. Eu tenho clientes que contemplaram, depoimentos até no meu Instagram, de clientes que contemplaram e optaram por vender o crédito. Oferecer essa carta num mercado de cartas contempladas, que é uma excelente alternativa também para o cliente que tem pressa e não quer passar ali pela expectativa de fazer uma contemplação dentro do consórcio. Ele pode optar por uma carta contemplada.
o mercado de cartas contempladas é outro que eu preciso também tomar muito cuidado e saber, não é nem o que eu estou fazendo, é com quem eu estou fazendo, é muito mais importante, tá? Porque você não passa pelo crivo da contemplação, porque a carta já está contemplada, o crédito já está de pronto uso, mas você vai ter que fazer a aquisição desse crédito e a transferência desse crédito para você ou para o cliente que vai fazer essa utilização. E dentro desse processo, se eu não tenho um profissional intermediando, pode ser que eu mande o dinheiro da entrada do consórcio e não receba a transferência dessa carta. Pode ser que eu, como cliente, dono dessa carta, transfira sem uma orientação, sem um acompanhamento, eu transfira essa carta para um terceiro e não receba a minha entrada. Eu transferi minha carta e fiquei sem entrada. E no outro caso, eu paguei a entrada e fiquei sem a carta. Então é muito importante que seja utilizado através de um profissional. Um profissional. E falando nisso, muitos corretores eles usam ferramentas como os simuladores, né? Entram no site lá para ajudar o cliente para que eles visualizem a possibilidade de um consórcio, de um financiamento. Então eles entram ali num site e utilizam simuladores. O que você diz para a gente desses simuladores dos sites assim, de diversas empresas? Funciona? Você recomenda algum? Ou o próprio profissional que tem um sistema específico para poder visualizar, fazer simulações de consórcio? Legal. Gustavo, eu costumo dizer o seguinte, olha, se você estivesse hoje dentro de um avião e começasse uma turbulência e a comissária de bordo falasse assim, pessoal, não se preocupem, porque o piloto que está conduzindo a aeronave, ele já leu mais de 1000 livros sobre como pilotar. Mas é a primeira, mil simuladores, mas é a primeira vez que ele está pilotando. Mas não se preocupem, tá? Ele já leu mais de 1000 livros. Daí uma certa preocupação. Uma certa preocupação? Você está sendo modesta, né? Uma leve preocupação. Agora, se por outro lado a gente estivesse numa turbulência e a comissária falasse, pessoal, nós estamos passando por uma turbulência, mas o piloto que está conduzindo a aeronave já fez mais de 1000 pousos. Fiquem tranquilos. Daria uma tranquilidade muito maior. Então assim, ó, qual é a minha visão, tá bom? Que nós temos hoje, né, principalmente com tecnologia, pergunta para o chat GPT, vocês já ouviram isso ou não? Sim. Nossa. Cara, o cliente ele está cada vez mais antenado nos assuntos imobiliários. Às vezes ele sabe até mais do que o próprio corretor sobre a região, metro quadrado da região. Ele sabe muito mais informações assim rasas. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Como a graxa na mão do mecânico, como o sangue na mão do médico, o corretor precisa entender sobre a parte financeira de uma transação imobiliária. Então ele precisa ter uma noção, não é básica, ele precisa ter uma noção profunda de como funciona o financiamento. E ele precisa ter uma noção profunda de como funciona um consórcio. Perfeito. Inclusive, se ele tiver a pele em jogo, se ele fizer um consórcio para ele vai ter até muito mais empatia de oferecer isso para os clientes. Se ele fizer um financiamento, quer saber qual é a dor de um financiamento? Pergunta para alguém que tem um financiamento, que está pagando às vezes há 5 anos e quando puxa ali o saldo devedor, está devendo o mesmo tanto que ele pegou há 5 anos. Entendeu? Perfeito. Então tem muita teoria no mercado, tem muita teoria na internet. Mas as pessoas que vivem isso na prática, elas sabem exatamente o benefício e o malefício de cada uma dessas opções. Sim, com certeza. Você falou a respeito das cartas contempladas. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência com mais profundidade do que se trata e se é possível utilizar o FGTS, que é uma dúvida que muita gente tem. Legal. Excelente a sua pergunta, tá? Como que funciona o consórcio? Diferente lá do financiamento, uma vez que a pessoa aprova o nome dela ali, uma carta de crédito no nome dela, estou falando do financiamento, ela pode escolher o imóvel, vai ter que dar uma entrada, 20%, 30%, depende de quando o banco aprovou para ela financiar, e ela já pode dar start no processo de compra do imóvel dela. Já no processo do consórcio, essa carta ela precisa estar contemplada para ser de pronto uso. Não é porque eu contratei um consórcio que agora eu posso já escolher o meu imóvel, né? Eu preciso estar de pronto uso. Inclusive tem muito corretor que leva essa dor também
Porque ele começa a mostrar, está mostrando imóvel para a pessoa e fala, não, estou com um consórcio aqui, mas está com tempo. Não, eu contratei um consórcio ontem e agora já estou olhando o imóvel, né? Esse consórcio precisa estar contemplado. Qual é o caminho da contemplação dessas cartas de consórcio ou de uma carta de consórcio? Eu tenho basicamente duas formas de contemplação. Eu posso ser contemplado através de um sorteio e eu posso ser contemplado através de um lance, tá? Algumas administradoras vai ter uma modalidade ou outra ali que também vai envolver sorteio, mas basicamente é isso, sorteio ou lance. Sorteio é baseado em algum número na Loteria Federal, que cada cota tem uma numeração aleatória, tá? E eu posso também ofertar um lance, principalmente se eu entrar num grupo um pouco mais, com a saúde financeira um pouco melhor, não ser aquele grupo em formação, aquele grupo que está iniciando, eu consigo ofertar um lance assertivo, tá? Que gira em torno de quanto? Depende de quem está te atendendo ou da instituição financeira, tá? Mas eu vou colocar aqui médio entre 30% e 40% do valor que você deseja. Então, se eu quero 1 milhão, 300 a 400 mil reais. Tudo bem? Se eu quero 100 mil, de 30 a 40 mil reais para lance. Eu tenho também as pessoas que contemplam essas cartas por um sorteio. E às vezes ele não está preparado, ou não quer fazer a utilização desse crédito. Tudo bem? Eu tenho o sorteio e o lance, lembra? As pessoas que contemplam de maneira antecipada essa cota pelo sorteio, elas podem oferecer esse crédito contemplado ao mercado. Qual é o custo, preço médio desse crédito no mercado? De 30% a 40%. Não seria de 30% a 40% para eu dar um lance e contemplar? Mas eu não quero passar pelo time da contemplação. De 30% a 40% eu vou encontrar esse crédito já contemplado. Oferecendo um lucro para a pessoa que contemplou, às vezes eu tenho casos de pessoas que pagaram às vezes 5, 6 mil na cota e venderam a cota por 40, 50 mil. Tá? Ai, Felipe, então eu estou dando esse dinheiro para a pessoa que se posicionou e acreditou no consórcio antes de mim. Mesmo quando a gente soma esses dois custos, eu ainda estou muito atrás do que eu pagaria num financiamento. Legal. Aproveitando que você está citando alguns casos, né? Eu queria que você citasse alguns casos, já que você já atendeu centenas, né, de usuários, de clientes que queriam contratar, corretores, né, que queriam indicar para clientes a contratação de um consórcio. Queria que você indicasse, falasse sobre algum exemplo, alguma história positiva que foi contemplado rápido, alguma que está na sua cabeça aí. Mas escolhe algumas aí, umas duas para gente aí que estão marcadas na sua cabeça como algo realmente diferente aí que aconteceu. O que acontece? Nós temos uma carteira muito intensa de clientes que contemplam todos os meses através de sorteio. Eu vou levantar a polêmica agora, né? Todos os meses nós entregamos cartas através de sorteio. E no sorteio, o cliente ele não precisou ofertar nada de lance, de recurso do bolso, tá? Ele tem a possibilidade de vender essa carta com um lucro, tá? E depois fazer novas cartas com esse dinheiro, com esse recurso que ele aderiu, né? No meu Instagram acho que tem alguns depoimentos lá, vou falar de alguns deles lá. Tem a Thalita que investiu R$ 9.300 e vendeu o crédito dela por R$ 35 mil. Ela teve um lucro de R$ 26 mil em 8 meses. Tem o Guilherme que comprou um apartamento aqui no Hotel S4. Ele deu 30% para comprar esse imóvel no S4. A parcela dele é R$ 1.300. Ele comprou um S4 por R$ 190 mil. A parcela dele é R$ 1.300. O apartamento dele está no pool. O pool é quando o hotel faz a gestão da sua unidade e te entrega uma rentabilidade, né, por isso. Te paga um aluguel pela sua unidade. A unidade dele está dando R$ 2.100, R$ 2.200 no pool. Ou seja, paga a parcela de R$ 1.300 e sobra ainda um investimento. Estou com um cliente agora ali no setor hoteleiro norte, lá no plano piloto, que ele comprou uma unidade de 280 mil através do consórcio e ele está tendo uma rentabilidade no Airbnb de 6 a 8 mil reais.
agora na marcha dos prefeitos aí, que é uma data aqui em Brasília, aqui em Brasília, né? Que recebe prefeitos do Brasil inteiro. Ele fez mais de 12 mil reais nessa mesma unidade que ele pagou 280 mil. Caramba. Então, se a gente está falando que ele usou ali 30% desse valor para fazer a aquisição do imóvel dele, ele não colocou 280 mil, ele colocou 30% desse valor. São pessoas que já tinham essa visão de investimento ou contratou um consórcio e caiu de paraquedas aí no meio e deu certo? Na verdade, essa é a nossa missão, levar essa informação das possibilidades que existem através da ferramenta do consórcio para fazer bons investimentos imobiliários. Pode perguntar. Eu ia perguntar agora também sobre as situações ruins, né? Alguns casos que talvez a pessoa acreditou e não deu certo, não foi contemplada, ou pode ter perdido dinheiro no caso. Existe essas possibilidades? Eu vou te falar que... Eu vou falar agora aqui do principal problema do consórcio. Vocês têm noção de qual é o principal problema do consórcio? Não. Acho que não. Quem vende o consórcio, o vendedor, porque é tudo uma questão de ajuste de expectativas. Se o vendedor promete que vai acontecer uma coisa e essa promessa não acontece, nós temos uma pessoa frustrada. Porque o consórcio por si só, eu costumo dizer que ele é uma ferramenta. É uma solução, né? Ele é como uma faca. Ela serve para passar manteiga no pão e serve para tirar a vida de alguém. O que vai determinar se a faca foi boa ou ela foi ruim? Quem estava conduzindo. Então, assim, os casos, eu sempre vou a fundo quando recebo na mesa, olha, a pessoa está frustrada com o consórcio. Eu gosto, são as pessoas que eu mais gosto. Por quê? Porque eu quero entender se foi com o consórcio efetivamente ou se foi com a promessa que fizeram ali. Porque, assim, no pior dos planejamentos, a pessoa, através de uma carta de consórcio, ela vai poupar um recurso que ela não teria disciplina para poupar. A gente está num país onde guardar dinheiro é um grande desafio, né? Essa educação, essa disciplina financeira, a maioria das pessoas não tem. Você concorda comigo? Vocês concordam? Concordo. Então, o consórcio, minimamente, nomeia os boletos. Vou dar nome aos boletos. Esse boleto é da minha evolução patrimonial. Esse boleto é da minha aquisição veicular. Esse boleto é do meu procedimento estético. Às vezes a mulher quer fazer um procedimento estético, o homem também, né? Então, esse aqui é o boleto do meu procedimento estético. Na pior das hipóteses, você está poupando um recurso com propósito que em algum momento ou você vai contemplar por um sorteio, ou você vai dar um lance para antecipar a sua contemplação, ou no pior dos casos, se você pagar esse consórcio, vou falar que você vai pagar até o fim esse consórcio, você não guardaria esse dinheiro. Concorda comigo? Entendo. E se você paga até o fim, Gustavo, você não precisa oferecer uma garantia, você não precisa comprar um imóvel, adquirir um bem para pegar esse dinheiro. Você pode realmente pegar esse recurso, ainda com as correções que acontecem, que traz esse poder de compra lá na frente, caso você venha a ser contemplado mais tarde, com as correções que tem no crédito, tá? Na carta. Mas principalmente, você guardou um dinheiro que você não guardaria com esse propósito. Tem gente que faz assim. Olha, nasceu o filho, tá com 2, 3 anos, eu vou pegar um consórcio aqui, que daqui 15 anos eu vou pagar a faculdade do meu filho. Ele nem quer comprar um bem, ele quer poupar com propósito. Então, até para quem faz errado, com um ajuste às vezes de expectativa, você consegue corrigir essa rota no meio do caminho. Mas muito provavelmente quem está frustrado foi por conta da expectativa do que ofereceram para ela. Maravilha, maravilha. Perfeito. E Felipe, você entrou num assunto que eu gostaria de explorar agora. As pessoas que já entenderam que o consórcio é uma oportunidade, é uma ferramenta. Bacana. Como que elas podem utilizar isso para alavancar patrimônio? Olha, que excelente pergunta. Ela tem como? Primeiro, fazer aquisições inteligentes sem pagar alta taxa de juros. Tudo bem? Sem pagar 3, 4 vezes pelo bem que está comprando. Nós já entendemos que quem compra com estratégia
pode antecipar essa contemplação, às vezes mesmo sem ofertar lance. Então ela vai fazer uma aquisição, ela multiplica o poder de compra dela, ela usa como alavanca, você falou de alavancagem, ela usa como uma alavanca financeira ali para ela. E alavanca é o que? É fazer mais com menos esforço. Exato. Esse é o propósito ali. Então, se eu posso comprar um imóvel de 500 mil, investindo parcelas de R$1.500, R$2.000, seria interessante? E tá aportando R$2.000, R$2.500. Com certeza. E comprar um imóvel de 500 mil, já seria um benefício? Eu já estaria alavancando o meu patrimônio, sim ou não? Sem imobilizar tanto capital. Se eu pego 30% de um recurso ao invés de dar 100%, ao invés de comprar à vista. Então, ao invés de pagar ali 500 mil à vista e imobilizar esse recurso, principalmente numa alta taxa de juros, que às vezes o seu dinheiro numa taxa, numa renda fixa, te dá um retorno, né? Até um retorno atrativo, você, em vez de colocar 500 mil, você coloca só 150 mil, 30%. Adquire um imóvel de 500 mil e o dinheiro que ficou, o recurso que ficou lá dentro da sua conta, só a rentabilidade desse recurso já paga a parcela desse consórcio. Então eu estou fazendo uma alavancagem, de novo, no meu patrimônio. Tem um outro também, que é um pouco mais complexo, mas que a pessoa que está, às vezes, sentada, deitada, dormindo em um patrimônio de 500 mil e precisa ter liquidez, às vezes ela tem patrimônio e não tem liquidez. Para liquidar, ela vai lá e chama um corretor de imóveis, olha, vende meu imóvel que eu preciso capitalizar, né? Mas você também pode oferecer, como corretora, essa possibilidade dele recomprar o próprio imóvel, sacar esse recurso, os 500 mil que a gente está usando como plano de fundo aqui, sacar esses 500 mil, agora ele tem recurso, o imóvel estava livre, agora ele está alienado ao consórcio, devendo parcelas futuras. Ele continua com o imóvel e ele tem agora o recurso. Se esse imóvel, a gente estiver falando de um imóvel que está alugado, o próprio aluguel desse imóvel paga a parcela do consórcio. Perfeito. Se a gente estiver falando dele ter colocado 30%, 150 mil, para puxar esse recurso de 500 mil, sobrou para ele ali quanto? Sobrou para ele 350 mil. Isso. Tudo bem? Esses 350 mil aplicado paga a parcela do consórcio. Agora a gente está falando de alguém que tem liquidez, às vezes quer investir um dinheiro numa empresa, está querendo um capital de giro, né? E toda vez que vai no banco, além da escassez do recurso, ela vai encontrar sempre uma alta taxa de juros, né? Até o consignado, que por muito tempo foi o crédito mais desejado. Tinha gente que queria fazer concurso público para fazer empréstimo consignado. Antes de passar, eu já estou fazendo compromisso com o consignado que eu vou pegar ali. Por quê? Porque a taxa é assim, assim, assado. Mas hoje você encontra taxa de mais de 1%, quase 2% ao mês de um consignado. Entendeu? Entendi. Felipe, realmente, como você mesmo disse, os corretores, é interessante que eles saibam como fazer um financiamento, qual que é o processo de financiamento bancário, de um consórcio, né? Mas aonde, né, ele está vendo esse podcast, então ele está buscando conteúdo, ele está buscando entender mais sobre o consórcio, mas através dos vídeos, através do conteúdo na internet, é possível ele ter esse conhecimento ou ele tem que passar por algum treinamento, ter uma espécie de treinamento no próprio banco, vamos dizer, no próprio gestor de contratos, no próprio administração, não sei, como que ele consegue esse conhecimento? Essas informações, ótimo, isso. Excelente. Assim como, acho que na internet a gente consegue, quando conseguimos fazer as perguntas certas, a gente consegue encontrar as respostas, de repente, que a gente está buscando, né? Estudar, acho que é inerente ao processo do corretor. Está se atualizando, né? Então, está sempre se atualizando. Olha, saiu uma informação nova sobre o mercado. Ele precisa estar antenado nisso, acompanhando, né, alguns canais. Principalmente, plugado no pensamento imobiliário. Acho que ele não pode ignorar, né? Deixar de estar acompanhando os conteúdos ali que são sempre muito valiosos. Ele pode, de repente, procurar um profissional do setor, um profissional da área.
existe um site que é da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Inclusive lá tem uma certificação que o profissional de consórcio faz para, né, o PCA 10. Ele pode ir buscar sim esses conteúdos, essas informações de valor, mas assim, estar antenado no pensamento imobiliário, de repente me seguir nas redes sociais, que cada dia mais nós temos que gerar esses conteúdos e auxiliar as pessoas do mercado com essas informações. Então, acho que é uma boa alternativa aí para também filtrar. Eu ia falar para a gente segurar um pouquinho para passar no final do episódio para o pessoal acompanhar, para a gente aumentar a nossa taxa de retenção de vídeo. Se eles vão... Então, no final, você fala aí suas redes sociais. Pode deixar, tá à vontade. Diga aí. Vamos lá. Mais uma pergunta em relação a esse auxílio para os corretores, né? Os corretores, a gente sempre prega para prestar essa ajuda, essa necessidade do conhecimento que o corretor de imóveis precisa, né? O que você diria para o corretor como conselho mesmo, né? Se você tivesse agora tendo que aconselhar um corretor, o corretor que está te vendo, o que você aconselharia a ele em relação a consórcio? O que ele deveria fazer para apresentar para os clientes dele? O que ele deveria fazer nesse sentido? Ele deveria fazer um consórcio. No direto ao ponto. Cliente, você precisa fazer um consórcio e ponto final. Seria não, o corretor deveria fazer um consórcio para ele, entendeu? Fazer inicialmente um consórcio. Faz um consórcio para ele, pele em jogo. Não precisa para mostrar. Vamos voltar aqui. Qual dica que você daria? Isso acabou sendo algo que eu tenho feito diariamente. Atender os corretores que estão ali na linha de frente, né, com o cliente que está com esse sonho, querendo realizar esse sonho da casa própria ali, da aquisição imobiliária, e às vezes falta aquele empurrãozinho, que é uma informação que a pessoa às vezes não condicionou, que pode mudar o jogo. Vocês já viram aquela frase que fala, cara, depois daquela frase mudou tudo. Eu salvei o fechamento, eu salvei o negócio, né? Então, minimamente saber que um cliente que tem de 30% a 40% do recurso do imóvel que ele está querendo adquirir, esse cliente é um cliente extremamente qualificado para fazer isso através de um consórcio no curto prazo. Perfeito. No curto prazo. Então, se ele tem esse conhecimento básico, e olha, a pessoa vai financiar quanto? 50%, vai financiar 60%, 70%, essa pessoa se encaixa para a solução do consórcio. E se eu oferecer isso, a pessoa vai me agradecer. Perfeito. Já pensou se eu falar assim, ao invés de pagar 3 vezes esse imóvel, paga só uma vez e 25% de taxa de administração. Seria mais interessante para você, não? Então você vai levar. Você conhece sobre o consórcio? E assim, é pergunta básica ou simples. Como que você pretende fazer esse investimento? Aí a pessoa vai falar, vou comprar à vista, vou comprar sim. Perfeito. Você já conhece sobre o consórcio? Você já ouviu falar de adquirir o imóvel através do consórcio? Essas duas perguntas aqui definem um jogo, porque a pessoa vai ficar de repente curiosa, ou ela já conhece, já teve uma experiência, já tem uma dor, e você fala, não, olha, eu conheço um especialista que pode te auxiliar nessa trajetória. Nós atendemos assim profissionais dos bancos. Eu tenho gerente de banco na minha carteira. Por quê? Porque não é o produto que ele está todos os dias tendo contato. Uhum. Às vezes ele precisa ser clínico geral ali dentro da instituição financeira, saber um pouquinho sobre cada produto, mas ele não sabe especificamente sobre o consórcio. Então nós atendemos até o gerente do banco, que é só abrir a plataforma dele ali e fazer uma contratação. Mas sabe aquela brincadeira que tem na internet que é assim, não entre sem a instrução de um profissional? Certo. Eu não recomendo para ninguém entrar sem a instrução de um profissional num consórcio. Com certeza. Felipe, você sabe que consórcio é um dos temas mais pedidos aqui pela nossa audiência. Que legal. O pessoal tem bastante dúvida. Nós já respondemos várias perguntas, mas tem uma aqui da audiência que nós não respondemos ainda. A respeito do lance embutido nas cartas. Explica pra gente se é uma alternativa que pode ser utilizada aí pelos corretores e como que na prática funciona isso. Legal. O lance embutido significa que eu posso,
para me auxiliar naquele lance que é do recurso, do bolso ali, eu posso utilizar um pedaço da minha própria carta para me ajudar nisso aí. Por exemplo, digamos que o consórcio esteja com uma média de lances de 65%. Tá? 65% de 100 seria 65 mil. Mas eu posso utilizar 30%, 40%, 50% de lance embutido da minha própria carta. Se eu estiver falando, né, de 65%, e eu vou usar 50% da minha própria carta, de 65 mil, eu vou usar 50 mil da minha própria carta. É 15 mil que eu vou ter que dar do bolso. Certo. Só que, uma vez que eu utilizo esse lance embutido, eu abro mão desse recurso. Então, se era um crédito de 100 aqui, eu vou usar 50% do meu crédito, eu vou ficar só com 50. Então, é 15 mil para pegar 50. Felipe, eu quero pegar 100. Faz 2 vezes essa operação. 50, 50, eu vou dar 30 mil para pegar 100 mil. A curto prazo é uma estratégia, né, que a pessoa pode utilizar para ter um recurso ali rapidamente, né? No médio e no longo eu enxergo como uma boa alternativa, porque assim, ó, no consórcio, menos é mais. Aqui em Brasília tem até um menos é mais aí, vocês já ouviram? Menos é mais. Quanto menos eu tiver, Mari, que aportar e fizer essa alavanca, né, é fazer mais com menos esforço. Então, se eu tenho a possibilidade de dar 30 mil para pegar 100 e eu tenho uma outra alternativa aqui que eu vou dar 60 mil para pegar 100, em qualquer momento, dar menos do meu recurso, do bolso, vai ser muito melhor do que eu usar 60 ou usar 100% do meu recurso do bolso. E aí que entra o papel, né, do estrategista, poderia chamar assim, o gestor de consórcio. O nome que você quiser dar, mas exatamente, é o especialista, é o piloto com horas de voo. Pessoas que estão experimentadas ali no mercado, lidando com isso noite e dia, e é muito fácil de você perder o feeling. É muito fácil da operação, estou há 6 meses sem acompanhar, mesmo sabendo tudo. Você talvez não conheça aquele produto. E eu te pergunto em relação à escolha da administradora, né? Então, tem algum segredo, tem alguma dica em relação até ao grupo, né? Porque tem grupos que são novos, tem grupos mais antigos, tem administradoras aí mais diversas, né? Tem alguma dica para entrar? Em qual entrar? Essa hora você pode cobrar aí um valor da audiência. Opa! Tá? Para entregar essas informações, viu? Patrocinador, viu? Nesse momento você pode cortar e falar, ó, a partir de agora, entra aquela propaganda, vocês vão... Para eu ouvir essa informação é no pago, entendeu? A gente vai talvez deixar no mudo aqui e a gente vai fazer essa proposta para coletar patrocinadores aqui. A administradora que vai patrocinar o processo aqui, talvez, né? Isso também é, né? Mas olha só, com certeza a escolha de uma boa administradora, basicamente eu preciso entender se essa administradora ela está lá regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Isso é básico, é ponto de partida, tá? Isso é no mínimo. Mas essa administradora está no Banco Central. Não, você nem deveria me trazer essa informação, porque minimamente precisa estar. É fácil para encontrar essa informação? Você vai lá no site do Banco Central e coloca lá, administradoras de consórcio. Maravilha. Tá bom? É bem simples. É o mínimo aí. Esse é o mínimo. Se não tiver inscrito lá no Banco Central, meu amigo, foge que não vai funcionar, tá bom? Certo. Não é confiável. Mas, e tem a Lei 11.795 de 2008 que regulamenta os consórcios também, tem as regrinhas ali. Sobre a escolha de um administrador ou não, eu vou precisar entender principalmente qual é o objetivo desse cliente, tá bom? Se é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tá? Às vezes tem pessoas que fazem consórcio como uma previdência. Ele coloca ali um seguro, em caso ele venha a faltar, esse consórcio ele é quitado pela administradora e a pessoa, os herdeiros, eles recebem o valor do prêmio, tá bom? Certo. Tem um consórcio de 1 milhão, paguei 3 parcelas, morri. Os meus herdeiros vão ficar com esse prêmio de 1 milhão
quitado, tudo bem? Então tem gente que faz ali como um seguro de vida. Então tá? varia a regra de administradora para administradora. Vai depender do objetivo, porque essa talvez vai se encaixar uma parcela menor até a contemplação. Certo. Eu tenho um pouco mais de pressa, é ideal que eu pague de repente uma parcela cheia, entre num grupo que tem uma saúde financeira mais robusta, tá? Nós temos também os bancos que têm esse produto, que é só a gente imaginar assim, que cara, o balcão de vendas de um banco ou de uma instituição nacional é muito maior às vezes do que de uma administradora independente. Você consegue entender o que eu estou falando? Então às vezes eu vou ter mais recursos, um índice maior de contemplações dentro dessas instituições que vão trazer uma saúde financeira também, né? Uma saúde financeira mais robusta. Isso traz, na verdade é o seguinte, consórcio precisa ter dinheiro. É uma poupança coletiva. E quanto mais robusta, mais rechonchuda, mais cheinha for essa poupança, mais dinheiro eu vou ter de crédito para entregar, tá? Mais velocidade eu vou conseguir imprimir no meu planejamento. E como que a gente vê se tem dinheiro? Esse grupo, essa administradora? Me liga. É importante que você tenha um profissional realmente te acompanhando. Como eu te falei, às vezes a pessoa está dentro da instituição financeira e ela não consegue nem acessar. Ela tem uma área ali que não tem acesso a esses números, a esses dados, essas atas da Assembleia, que às vezes te dá todas essas informações. O importante é que você se certifique dessas informações antes de ingressar num consórcio, para saber se esse consórcio tem uma boa saúde financeira, se ele entrega um bom número de cotas, se ele fatura, o processo de faturamento também, porque são 3 etapas o consórcio. É bom a gente pegar esse gancho para deixar isso claro. Eu posso, a etapa de contratar, a contratação é uma etapa, a contemplação é outra etapa e o faturamento é outra etapa. Não quer dizer que você contratou o consórcio, você vai contemplar. Não necessariamente, tá bom? Eu consegui contratar um consórcio ali, estou feliz. Não quer dizer que você está contemplado. Não quer dizer que você contemplou, você vai conseguir faturar. Porque faturar, agora eu vou passar por uma análise de crédito. Eu preciso entender se o valor de comprovação de renda é de 3 vezes o valor da parcela. Felipe, é menos criterioso do que o financiamento? Isso é outro mito que as pessoas colocam. Não, é muito mais fácil. Nem tanto assim, entendeu? Então não adianta, estou com o nome... Eu preciso estar preparado para essa etapa do faturamento, minimamente. Vamos entrar nessa etapa do faturamento. Eu dei o lance, fui contemplado. Como que funciona daqui para frente? Pronto, então, ingressei no consórcio, é bom a gente falar dessa contemplação, porque às vezes a pessoa pensa que dar o lance, a Mari ofertar esse lance, ela transferir algum dinheiro para mim. Tá? O lance, em 100% das administradoras regulamentadas pelo Banco Central, esse lance ele é virtual. Uhum. Eu vou ofertar o lance na Assembleia, tá? E eu só preciso pagar esse lance se realmente eu for contemplado. Você já acompanhou um leilão ali na televisão, num filme, alguma coisa do tipo? Estou leiloando aqui esse copo aqui, ó. Aí a Mari ofereceu 10 mil. O Gustavo agora ofereceu 20 mil. Arrematou e ele foi contemplado. O Gustavo vai levar, não é? Sim. Porque ele ofereceu mais, ele ofereceu 20 mil. Mas eu não tenho responsabilidade. Quanto que a Mari tem que pagar? Quanto você tem que pagar? Se você não foi contemplada? 0. Você tem que pagar 0. Entendeu? Então, às vezes, existe dentro do mercado, a pessoa faz essa retenção desse recurso. Fala, não, Mari, me passa esse valor aqui que eu vou ofertar o seu lance. Não precisa disso. Você só paga o lance efetivamente depois que você tem certeza que você foi contemplado. Tudo bem? Perfeito. Esse é um fator de segurança, né, para a operação. Então, uma vez que você foi contemplado, agora vai gerar um boleto desse lance que você ofertou. Agora eu te mando o boleto, você faz o pagamento do boleto referente ao seu lance, ok? No processo de compensação desse boleto, vamos colocar assim, 3 dias, a sua carta está contemplada e seu crédito está de pronto uso.
Agora nós vamos dar entrada no processo de faturamento, que é a aquisição do imóvel ou do bem, né? Agora eu preciso juntar as duas documentações. Documentação do bem e documentação aqui sua, que é a dona da cota. Quando eu junto essas duas documentações, preciso o quê? Respeitado as características de uma documentação de um imóvel que realmente pode ser vendido, de um vendedor que tem todas as certidões ali liberadas para que realmente esse imóvel está apto para ser vendido? Sim. O imóvel apto a ser vendido, ele vai estar sendo faturado pelo processo do consórcio. Você vai passar por uma análise de crédito para saber se você concorda comigo que enquanto não faturar, você não custou o prêmio para a administradora ou para a instituição financeira? Sim. Ela não teve que ainda pagar o prêmio, você está só pagando aportes mensais, que são os seus boletos. Certo. Agora que ela vai pagar o prêmio, ela precisa saber se a Mari consegue realmente... E pode dar errado nessa fase? Pode dar errado. Pode dar errado. Às vezes a pessoa contratou o consórcio, estava com o nome ok. Lá na hora de fazer o faturamento, o nome encontrou alguma restrição. Mas assim, para isso, quando você está acompanhada por um especialista ou acompanhado por um especialista, vai fazer toda a diferença dentro do processo, tá? Porque você já ouviu aquela melhor é o fim das coisas do que o início delas? Então, quando nós temos esse nível de consciência de quando a pessoa quer fazer essa aquisição, primeiro a gente já começa até pela análise do nome dela, da pessoa, para saber se a gente vai conseguir faturar esse bem lá na frente, tá? Aí a gente segura na mão junto do cliente e vamos acompanhar esse processo até a entrega ali das chaves do imóvel para que realmente isso tudo aconteça com êxito, né? Perfeito. Felipe, tem alguma dúvida que geralmente, né, corretores ou os clientes eles vão te procurar? Alguma dessas que a gente não chegou até você, que é constante? É uma dúvida e geralmente que você percebe que é em todos, em geral, recorrente? Pensando assim rapidamente. Se não souber responder, não tem problema, porque eu já tenho uma outra pergunta aqui, viu? Que é dúvida? Ou não? É só pergunta a sua. É um conselho que eu queria ouvir também mesmo. Tá bom. Eu vou responder da dúvida aqui, tá bom? Existe muita desinformação, sabe? Dentro do mercado, assim. Na verdade, a barreira de entrada não é tão grande. Então, a pessoa que às vezes assistiu o canal aqui e amanhã fala, cara, eu sou vendedor de consórcio. Agora eu vou já contratar aqui. Agora eu vou vender. Já sei uma estratégia. Já sei tudo e tá reproduzindo isso, né? E existem alguns mitos em relação ao próprio lance embutido. Ah, mas eu vou pagar uma taxa de administração dobrada. O consórcio ele não vai ficar fazendo comparação com o próprio consórcio. O consórcio A com o consórcio B, com o consórcio C. O vilão do consórcio não é outro consórcio. É o financiamento. E muitas vezes é o comprar à vista e mobilizar todo aquele capital. Tudo bem? Então, Entendi. Mesmo quando a gente coloca às vezes uma correção pelo um INPC, alguns INCC, tem gente que fala assim, pronto, eu lembrei agora da dúvida, né? Dívida não. Dívida é financiamento. Da dúvida, que é a seguinte. As parcelas do consórcio, elas aumentam ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. As duas informações estão corretas. Após contemplação, se você estiver pagando uma parcela reduzida. Mas se você ofertar um lance de recurso do bolso, essa parcela ela ajusta, porque o que você oferta de lance ou o que você paga no consórcio de lance amortiza do seu saldo devedor, tá? E o que você falou também, que ela vai crescendo ao longo do tempo. Por quê, Felipe? Porque imagina que eu fui contemplado no primeiro ano e o Gustavo foi contemplado no 5º ano nesse consórcio. Você concorda que eu preciso de algum indexador para ajustar esse poder de compra? Porque talvez o dinheiro que eu comprei imóvel hoje, o Gustavo não consiga comprar daqui 5 anos? Sim. Então eu tenho um indexador. Alguns pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, outros pelo INPC, Índice Nacional do Preço ao Consumidor, Certo. que geralmente é mais baixo do que o INCC.
é uma boa alternativa escolher um produto que seja pelo INPC, tá? O indexador. Mas essas correções elas são através das parcelas. Então eu estou pagando aqui, um exemplo básico aqui, estou pagando R$1.000 de parcela, tá? Eu vou corrigir essa parcela em 5%, 4%, e agora eu vou pagar 12 vezes iguais. Por quê? Porque essa parcela está contribuindo com os outros consorciados, por isso dessa correção. Entendi. Só que às vezes o crédito dessa pessoa que está pagando R$1.000 de parcela é um crédito de, vamos supor aqui, um crédito de 300 mil. O crédito dela vai ser corrigido no mesmo índice. 5% de 300 mil é muito mais do que 5% de 1.000, você concorda comigo? Isso. E eu vou pagar essas parcelas corrigidas. Às vezes assim, ó, a pessoa ganha R$5.000 no crédito e mudou na parcela dela ali, mensalmente às vezes, R$50. Ela ganhou R$5.000 no crédito, quando eu pego esses 50 e faço isso vezes o ano ali, ela vai pagar às vezes, não vai dar R$1.000 de diferença que ela vai pagar no ano, mas ela ganhou R$5.000. Ela ganhou mais na correção. Muito mais na correção. E aí, qual é a dor da pessoa? Ela fala, no financiamento, a minha parcela diminui. Vai diminuindo. E é uma enganação, na verdade, né? Porque no final é uma... Enfim, aí a gente vai abrir um novo podcast. Porque quando você falasse, isso ia ser uma contribuição maravilhosa. Porque, assim, ó, às vezes eu sou suspeito de estar falando aqui do processo de financiamento, porque eu estou falando do consórcio, né? Mas ela fica com esse sentimento. Por quê? A grande maioria pensa assim, no mês, né? É no meu orçamento mensal. Se essa parcela subir daqui 3, 4 anos, Deus me livre que eu não vou conseguir pagar, porque eu vou estar ganhando o mesmo tanto que eu ganho hoje, a pessoa fica com essa preocupação. É melhor pegar a que diminui, né? A que diminui que eu pago em 30 anos do que essa aqui que cresce que eu pago em 11 anos. Realmente é bem... Então, assim, isso é um mito que as pessoas têm, é uma dor. E aí eu vou colocar até um cenário aqui que eu pego muitas pessoas que passaram por isso. Na pandemia, nós tivemos uma alta, por exemplo, do índice da construção. O INCC subiu bastante. Por exemplo, na pandemia nós tivemos valorização de veículo. Eu estou com 33 anos. Eu nunca tinha escutado isso na história. Calma aí que eu comprei um carro aqui, vendi daqui 1 ano, esse carro vendi por muito mais do que eu comprei. Certo. Foi um cenário muito diferente, né? Um cenário muito atípico. E dentro desse processo, as pessoas que possuíam um consórcio, como o consórcio veicular, por exemplo, né? Que é baseado às vezes numa tabela FIP. A FIP do carro está subindo. Então a pessoa começou a ter esses aumentos nas parcelas mensais. Muita gente se desesperou. Por quê? Porque o cenário pandêmico foi esse de ficar ajustando as taxas assim, a pessoa às vezes teve um aumento na parcela dela. Mas mesmo quando ela coloca na ponta do lápis o custo efetivo total, porque pessoas mentem, mas números não. Então quando você coloca o custo efetivo total, para ela foi muito mais vantajoso que se ela tivesse em qualquer financiamento, onde a amortização dela teria sido totalmente prejudicada, mesmo que ela tivesse estabilizado uma parcela. Entendi. Mas ela não teria amortizado quase nada do financiamento ou do crédito que ela pegou. Entendi. Minha última pergunta, eu vejo constantemente influenciadores na internet falando sobre estratégias, de como fazer, como trabalhar através do consórcio, né? Não, pega um consórcio, contrata, contempla, já contrata um outro. Como é que você tem uma estratégia dessas? Você tem uma visão? Como é que é a sua visão em relação a isso? Tenho. Então já solta aí pra gente. Tá querendo extrair o ouro. É que nem um conselho, né? Conforme eu falei, eu queria um conselho para já. Essa daí é só para os assinantes. Então. Pago esse conselho. Já manda aí pra gente, aproveitando que você está aqui, já solta aí a estratégia. Exclusiva para a audiência do Pensamento Imobiliário. Tem, com certeza. Tem estratégia sim, tá? Uma bastante utilizada aí. Uma bastante utilizada é a compra de mais cartas, tá? Às vezes a pessoa quer fazer um planejamento ali e não quer utilizar recursos do bolso para fazer um lance. Ela quer aumentar a probabilidade dela ser contemplada num sorteio, por exemplo. Então, onde eu aumento as minhas possibilidades?
Tendo uma carta de 1 milhão ou tendo 10 cartas de 100 mil reais? O que você acha? 10 cartas. 10 cartas de 100 mil. Eu tenho o mesmo crédito de 1 milhão. Inclusive, toda vez que você encontrar alguma operação que foi feita através de um consórcio, uma operação, por exemplo, de 5 milhões, casa de 10 milhões, casa de 15 milhões, tem um jogador de futebol que comprou a casa de 15 milhões ali no Lago, que foi através de consórcio. Toda vez que você olhar para uma operação ou ficar sabendo que alguém fez uma operação acima de 3 milhões, provavelmente não, certamente essa operação foi a junção de várias cotas. Porque não existe um grupo com cotas de 3 milhões, tá bom? Então, é a mesma coisa, é o mesmo crédito. 10 de 100 mil ou uma de 1 milhão é exatamente o mesmo crédito. Mas isso aumenta a minha probabilidade de contemplação. Entrar em um grupo que já passou daquela fase inicial, que às vezes é uma fase de dificuldade, de instabilidade de crédito ali, né? As pessoas pagando. A adimplência, exatamente, dos consorciados, também é uma boa alternativa para você ter esses cases aí de pagar pouco e contemplar. Só uma dúvida ali, então eu consigo juntar, por exemplo, eu fui contemplado em 2 cotas, eu consigo juntar essas para comprar um imóvel de 200 mil, por exemplo. Fui contemplado com 2 de 100, eu consigo juntar as duas e comprar um imóvel de 200 mil, é isso? Desde que essas cartas sejam da mesma administradora, tudo bem? E algumas administradoras têm algumas regras assim da carta ser do mesmo grupo, enfim. Mas consegue sim fazer a junção do crédito, tá bom? Das 2 cartas, 3 cartas, 5, 10, 20, 30 cartas, quantas você conseguir. Maravilha. Mari, tem mais alguma pergunta? Porque... Vamos fazer logo o nosso consórcio? Vamos. Onde é que eu assino? Excelente, excepcional. Eu quero comprar 30 cotas. Pronto. Aqui, 30. Felipe, queria te agradecer pela sua presença. Eu tenho certeza que os seus esclarecimentos já ajudou muito os corretores, vai ajudar. Eu tenho certeza que eles vão buscar cada vez mais conhecimento. É verdade. Né? Onde que a gente pode buscar mais conhecimentos através de você? Através das suas mídias sociais? Pronto, o Instagram cada dia mais vai revelar conteúdo sobre esse mercado, sobre o consórcio. Tá? Então conta pra gente aí. @Felipe Sobrinho, com I, Filipe, Sobrinho. Vai me encontrar lá no Instagram. Todos os seus segredos estão sendo colocados lá, então. Lá no Instagram, nos eventos que nós promovemos, eventos específicos para o público também. Nós fazemos eventos direcionados para corretores de imóveis, tá? Para eles terem a possibilidade de trazer clientes para ouvir sobre a solução do consórcio e, sobretudo, para eles se educarem em relação a essa ferramenta também. Então, nós temos eventos que são mais exclusivos, eventos fechados, mas que se ele contactar aí o Gustavo ou a Mariana, eles vão conseguir descobrir onde estão acontecendo esses eventos, né? Nós temos aqui também treinamentos periódicos e mensais, às vezes em algumas imobiliárias. Nós temos levado cada dia mais esse conteúdo dessa solução, dessa ferramenta para o mercado. Então, lá no Instagram vai dar para acompanhar e no contato aqui também desses belíssimos profissionais aqui, com certeza. Quando quiserem saber, olha, onde é que está tendo um evento, onde é que vai ter um treinamento sobre esse tema aí, eles vão conseguir encontrar. Maravilha, maravilha. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a audiência. Queria também colocar o meu Instagram aí, Gustavo Rhodes Oficial, para você que quer seguir, também ver conteúdos voltados para o mercado imobiliário. E queria pedir para você compartilhar e seguir, né, as nossas mídias sociais, o nosso YouTube. Marca aí o sininho para te lembrar quando tem novos episódios. E se esse episódio fez sentido para você, se esse assunto é relevante, compartilha. Ok, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo episódio do Pensamento Imobiliário. Grande abraço. Fiquem com Deus.